Meus irmãos, com alegria, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Quantos essa noite têm motivos de dar glória a Deus? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 15. Enquanto você procura, eu quero expressar a alegria que está no meu coração de poder servir ao coração dessa igreja com aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. E quero externar a nossa gratidão à pessoa do nosso pastor, que é um amigo nosso. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família. Agradecendo a ele, se estende a todo o corpo de obreiros dessa casa. Eu fui muito bem recebido e muito bem abraçado nessa casa. Estou me sentindo em casa. Que Deus abençoe todos os amigos obreiros nesta retaguarda. O meu amigo Hernandes Murilo, servo do Senhor, obreiro da casa do Senhor, e Deus estreitou a nossa amizade. Eu costumo dizer que amigo que o céu dá, dinheiro não compra, né, gente? Amigo que o Senhor nos deu. Eu louvo a Deus pela nossa amizade. Sua esposa também, que Deus continue abençoando esse casal. Minha esposa que está ali, a mulher que me olhou com os olhos do coração, graças a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, gente, a partir do versículo de número 15. Você que foi encontrando, por gentileza, em reverência à palavra, fique de pé, em nome de Jesus. João, capítulo 4, versículo 15. Diz assim o texto: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu vou repetir o versículo número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E eu digo amém. Você diz glória a Deus pela palavra? Tome seu assento, olhe para cá. Vou precisar da banda para fazer aquele fundo para mim. Olha para mim, com um sorriso no rosto. Olhe para pelo menos 2 pessoas com um sorriso no rosto, por favor, com um sorriso nos olhos, né, gente? Olhe para ele, olhe para ela e diga: que bom que você veio. Ah, receba seu irmão, diga: que bom que você está aqui, vai. Diga: Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Agora fala para ele, fala para ela e diga: adoração transforma. Fala para ele, fala. Olha para mim, olha para cá. Eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com vocês, olha para mim. Na realidade, nós conhecemos muito bem esse texto. E o que mais me chama a atenção é que esse encontro traz uma transformação para a vida dessa mulher. O incrível que o capítulo de número 4 começa com uma problemática. O capítulo de número 4, versículo de número 1, o texto vai dizer que o Senhor sabia, e o Senhor tinha um entendimento, que os fariseus queriam levantar uma competição. E a competição é muito óbvia, muito clara, mas a intenção era outra. Na realidade, os fariseus entendiam, e no pensamento deles, Jesus batizava e fazia mais discípulos do que seu primo João Batista. Os fariseus têm a intenção de querer uma competição dentro do ministério de Jesus e o ministério de João Batista. O que mais me chama a atenção é que nesse vínculo de competição, o versículo de número 2, vai dizer isso aqui para a gente: mesmo não sendo Jesus que batizava, mas sim os seus discípulos. Na realidade, Jesus dá o exemplo para os seus discípulos batizarem.
João Batista nunca quis ser um competidor do ministério de Jesus. Ao contrário, João Batista foi aquele que disse propriamente: eu sou a voz que clama no deserto. Na realidade, eu sou a voz, e essa voz é de um arauto dizendo: eu sou aquele que prepara o caminho. Eu não sou o caminho, mas vim preparar. Então João Batista entende que eu não posso competir por aquilo que eu sou chamado para fazer. Eu preciso fazer independentemente de quem acredite nas minhas palavras ou não. Mas eu sou aquele que abre o caminho para alguém passar. Nas expressões de João Batista disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu estou batizando aqui com água para arrependimento dos seus pecados, mas ele vem após mim. Eu não sou digno de nada, mas ele vem para batizar com espírito e com fogo. João Batista nunca foi um competidor do ministério de Jesus. O capítulo número 3 do Evangelho de São João, versículo 30, vai expressar o maior motivo pela necessidade que João Batista tinha de servir. O capítulo 3, versículo 30 vai começar dizendo: mas é necessário que eu diminua, que ele cresça. É necessário que eu venha diminuir para que ele cresça. Eu não quero competir, eu não quero me degladiar, eu não quero competir com o ministério dele. Quem faz mais? Quem batiza mais? Quem realiza mais? Quem consegue mais discípulos? Porque o discípulo tem por motivação ser sucessor do ministério de alguém. Só que João Batista não precisa de alguém para suceder ele, porque João Batista é alguém que aponta o caminho e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista é tão crente, mas tão crente, que João Batista não precisa brigar por posição. João Batista não precisa brigar por cadeira, porque quem entende pelo que foi chamado não briga pelo dom que Deus entregou. Eu me arrepiei aqui agora. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Naquilo que Deus te chamou, você não precisa competir. Para aquilo que Deus te escolheu, você não precisa brigar por cadeira, por posição ou por oportunidade. Deus está dizendo para a vida de alguém: eu te chamei para uma grande obra, e você não precisa brigar por isso. Não obstante, amigos obreiros, a essa necessidade, Jesus vai se retirar do lugar da competição, porque o maior propósito de Jesus não é ficar no lugar para competir, é ficar no ambiente para salvar. Eu vou repetir isso aqui para alguém. O maior propósito de Jesus não é ficar em ambientes para ter competição. Ele vai se retirar, porque ele não quer competir, ele quer salvar. Versículo de número 4 diz assim: mas era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade aqui não é geográfica, é proposital, porque existiam outros caminhos pela costa do Jordão, mais de 5 quilômetros de volta para chegar na Galileia. Ele está saindo da Judeia, e o caminho que ele poderia trilhar seria pelas encostas do Jordão para chegar na Galileia. Só que essa necessidade não vem acompanhada de geografia, vem acompanhada de necessidade, daquilo que alguém precisa no lugar que alguém não quer entrar. Vou repetir isso aqui. Alguém está precisando, e não é o ambiente que me faz ir para lá, é alguém que está dentro desse ambiente. Que alguém passa por longe. O judeu tinha uma competição muito grande com os samaritanos, e nessa necessidade, a maior preocupação de alguém que se envolve com o samaritano torna-se alguém para se criticar. Esse envolvimento desse relacionamento faz com que eu entenda que ele não está seguindo as regras do judaísmo. Só que Jesus tem um propósito para cumprir dentro de Samaria, porque tem uma mulher, tem o que, gente? Tem alguém dentro desse ambiente que ninguém passa, e quando passa se faz distante, se faz de que não está vendo, mas ele sabe o propósito daquilo que ele vai fazer, e o propósito fala bem mais alto do que o ambiente. Você não pegou. Eu vou repetir para alguém: o propósito fala bem mais alto do que o ambiente. O ambiente é Samaria, mas o propósito é a samaritana.
O ambiente não é para judeu pisar, mas quem está dentro de Samaria precisa de uma palavra de salvação. Eu estou profetizando aqui para alguém. Como é que você recebe profecia? Como é que você recebe? Deus me trouxe aqui para profetizar que no ambiente mais improvável da tua vida é o ambiente de propósitos serem cumpridos na tua história. Eu não vou me passar por lá, eu não vou me desviar do propósito, porque quem entende o propósito não passa longe, passa no caminho. Oh, gente, Deus está aqui. Deus está aqui. Oh, tem uma graça aqui, gente. O caminho é mais curto, mas o propósito não é pela pressa do caminho, é pelo propósito que tem dentro dele. Então Jesus vai sentar-se no poço denominado Poço de Jacó. Só que é um presente que Jacó dá a seu filho José, mas quem leva o nome do poço não é José, é Jacó. Quem vale mais a pena ser honrado dentro desse poço não é José, é Jacó. Porque quem cavou foi Jacó, quem instituiu foi Jacó. Ele só deu de presente para o filho. Jacó vai lutar para ter esse poço, e esse poço se torna uma cidade chamada de Sicar. Sicar se constrói a Samaria, e esse poço aqui era o centro da maior distribuição de água. Só que entenda bem, Jesus está passando num período de tempo entre o meio-dia às 6 horas da tarde. É proposital esse horário. Ele quer se encontrar com alguém no meio desse período. É o período do horário da disponibilidade de alguém que está caminhando entre o meio-dia às 6 horas da tarde. E essa quem caminha pelo meio-dia às 6 horas da tarde não está vindo acompanhada, está vindo sozinha. Agora me diga uma coisa: no pensamento judeu e na visão judaica, todas as mulheres que possuíam cântaro para encher, ela tinha que ir acompanhada com outras mulheres. E mulher gosta de companhia. Agora essa mulher aqui está sozinha. Essa mulher está o que, gente? Sozinha. Aí eu acho incrível, porque Jesus vai entrar nessa história e vai mandar os seus discípulos irem comprar pão. Vão comprar pão. Eu quero ficar sozinho em particular, com alguém que também está entrando na história sozinha. A crítica da vida dessa mulher é muito grande. Todo mundo sabe quem é essa mulher, porque ela mesma vai se expressar que esse quem revelou sabia quem ela era. Então ele está falando de passado, sim ou não? Então Jesus conhece o passado dela, conhece? Ela é reconhecida dentro da cidade. É por isso que nenhuma mulher caminha com ela, nenhuma mulher leva o cântaro com ela, nenhuma mulher vai para o poço ter a companhia com ela, nenhuma mulher vai caminhar para um lugar dentro desse período. E talvez, se soubessem, alguns comentaristas vão dizer que essas mulheres nem iriam se encontrar-se com ela dentro desse poço. Só que Jesus se encontra com quem ninguém se encontra, caminha com quem ninguém entra, onde ninguém entra. Vão comprar pão, eu quero ficar sozinho com a samaritana. Você entende que ali parece uma elite, tem 12 homens. E esses 12 homens, meu pastor, poderia criticar a posição de Jesus? Poderia ou não poderia, gente? Ele está conversando com uma samaritana, é ruim, mas está com a companhia dela, é pior. Ele vai pedir água, isso é ruim, mas ele vai evangelizar ela. Para o pensamento dele, isso aqui é ruim, é complicado. Na cultura judaica, isso aqui era impossível de acontecer. Só que Jesus quebra um protocolo aqui. Vão comprar pão, que eu quero ter um particular com alguém que precisa mudar. Vai comprar pão porque eu preciso me encontrar com alguém que precisa de mudança. Quem não entende de propósito não fica no lugar onde precisa de crítica. Vou repetir para alguém entender isso aqui. Quem não entende de propósito não fica no lugar que vão te criticar. Jesus está dizendo para mim, de alguém: eu tiro pessoas de perto de você só para me ter um propósito em particular com a tua vida. Só você e eu. Senta no poço e a conversa vai começar com aquilo que ela fazia. A conversa é essa daqui: dá-me água, dá-me de beber. Ela vive uma vida que eu tenho que ter meus baldes aqui, preciso jogar meu balde no poço,
na fonte de Jacó, todas as vezes encher meu cântaro e ir embora depressa, voltar para casa. Aquela mulher não estava esperando um encontro de conversa, ela só queria encher. O propósito dela é encher e ir embora. Sim ou não, igreja? Só que não dá para encher o cântaro se eu tenho uma vida vazia. Por esse aleluia dessa irmã eu vou repetir. Não dá para encher um cântaro se eu vivo com uma vida vazia. O que adianta eu ter os meus baldes para suprir uma necessidade que tem por dentro? Então Jesus pede a água para começar o diálogo. Por quê? Porque diálogo e evangelismo se começa com perguntas e com pedidos. Você quer aceitar Jesus? É ou não é, igreja? Sim. Jesus faz um pedido para ela. O que ela diz? Não. Eu estou vendo que tu és judeu. Então isso aqui é uma guerra. Ela vai travar uma tradição no psicológico dela. Ela vai desdobrar algumas verdades. Ela vai dizer isso aqui: vejo que tu és judeu e eu uma mulher samaritana. Como é que o Senhor me pede água? A gente tem uma tradição de não se conversar e nem repartir aquilo que temos. Porque o pior não é só inimizade, é quando eu vejo que alguém precisa e eu não compartilho aquilo que eu tenho na mão. Então essa pessoa aqui tem um cântaro, mas não quer compartilhar água. Essa pessoa aqui tem balde, mas não quer dividir a água que tem. Por quê? Porque para ela mais importante é a tradição do que dar de beber para alguém que está com sede. E tem gente que vive isso aqui. E pior do que estar bebendo uma água que a religião oferece, é alguém que tem uma mente cauterizada pela religião. Eu não vou dividir, eu não vou fazer, não vou ajudar, não vou, eu não tenho parte com você, nós não temos compartilhamento de nada. Só que Jesus veio para quebrar isso. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Jesus veio para quebrar isso aqui. Não adianta viver à base de uma religiosidade se eu não estou disposto a servir. Na prática da evangelização eu não reparto, eu compartilho aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Da minha água, não te dou. Não. Então vamos começar agora. Você vem aqui todo dia tirar água. Deixa eu correr contra o tempo. Você vem aqui todos os dias tirar água. Você vem aqui todas as horas tirar água. E nessa necessidade você vai e volta. Vai e volta. Mas eu tenho uma fonte. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu tenho uma fonte. Você bebe dessa água e torna a ter sede, mas eu tenho uma fonte. Ela olha para Jesus e diz: como é que o Senhor vai tirar a água? Porque o Senhor não tem balde nem corda. Como é que o Senhor vai te dar? Vai tirar a água. Ele diz: se conheceres quem te pede água, tu me pedirias, e eu lhe daria a água que jorra para a vida eterna. Jesus estava dizendo para ela: eu não preciso de balde para servir a tua vida. Eu não preciso de cordas para servir a tua história. Eu faço transbordar naquilo que eu tenho de proposital para fazer. Eu não preciso de instrumentos humanos, só preciso te dar. Aí Jesus está liberando essa palavra aqui. E a palavra é só água. É só o quê? Água, porque a vida dela era vazia. E a vida de alguém que está vazia vai e volta. E tenta preencher com aquilo que tem no cântaro. Só que olha para mim, um dia a água do cântaro acaba. Eu vou repetir mais uma vez. Um dia a água do cântaro acaba. E eu tenho que voltar de novo. Porque quem tem vida vazia volta mesmo à proposição para tentar preencher com alguma coisa. Agora entenda bem. Entenda muito bem. Jesus olha para a mulher, depois de pregar esse sermão, e fala para ela: vai, chama teu marido. Chama quem? O teu marido. Eu quero se encontrar com teu marido. Jesus sabe da vida que ela vive, sim ou não? Só que Jesus quer ouvir a verdade dela. Porque o maior problema dos samaritanos não era só a religiosidade. O maior problema dos samaritanos era viver uma verdade que eles não viviam. Eu vou repetir isso aqui. O pior problema dos samaritanos não era a religião que dizia:
Aqui nós construímos um monte em Gerezim para adorar. Lá em Jerusalém, vocês levantaram um templo de adoração. Qual é o lugar para se adorar? Na realidade, eles estão vivendo uma vida de mentira. Eles criaram uma falsa adoração. E falsa adoração é uma vida dissoluta de alguém que vive uma vida mentirosa. É alguém que constrói templos porque eu quero ser do meu prazer. E a adoração nunca foi eu construí o altar daquilo que eu quero. A adoração sempre foi Deus construiu o altar daquilo que Ele quer na minha vida. Vai, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Começa aí o confronto. Chama teu marido porque eu quero ter um encontro com tua família. E ela vai dizer, eu não tenho marido. Jesus revela para ela uma necessidade. Olha para mim. Jesus revela para ela uma necessidade. Disseste bem, você disse a verdade. Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é o teu. Ela está dizendo isso aqui. Eu já passei por vários relacionamentos. E a pior coisa é eu não ter profundidade nos meus relacionamentos. Eu não consigo ser fiel aos meus relacionamentos. Eu não consigo andar em fidelidade de quem eu coloco para o meu lado. E esse sexto que eu vivo não é meu marido. E eu não tenho comprometimento com ele. Anderson, aonde é que o evangelismo entra aqui? Ao lado da adoração. E o valor da adoração não está quando eu canto, está quando eu falo a verdade. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Adoração não começa quando eu canto. Adoração começa quando eu expresso o que eu vivo. Porque maior do que adorar a quem eu desconheço, eu preciso conhecer quem eu estou adorando, quem eu sirvo, quem eu estou devendo e fazendo votos a Ele. Quem é Ele? Quem é Ele com a vida de mentira que eu vivo? Com a vida de passar relacionamentos por cima de relacionamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu correr aqui para lhe dizer. O relacionamento sempre vai estar acompanhado de altar. Sempre. Capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículo de número 23. Jesus disse, quando tiveres alguma coisa contra teu irmão, deixa a tua oferta. Vai fazer as pazes com teu irmão. Volta e apresenta novamente. Então antes de toda adoração, eu preciso ter um relacionamento saudável. Não adianta eu chegar aqui, adorar, sabendo que eu tenho uma dívida com meu irmão. Por quê? Porque a dívida não fala daquilo que eu vivo por fora, fala daquilo que eu vivo por dentro. O que me cobra não é o meu coração, é a minha consciência. Gente, Deus trouxe alguém aqui essa noite para falar algumas verdades. E Deus está dizendo para a vida de alguém, está na hora de mudar essa... Está na hora de você entender que nessa adoração você precisa primeiro viver um relacionamento saudável com alguém que está perto de você. Libera perdão, pelo amor de Deus. Não dá para adorar aqui e pedir o perdão do Pai se a gente não perdoa quem está lá fora. Aí tem alguém que vai, obrigado, tem alguém que vai e diz, eu não tenho marido. Você não tem comprometimento. Você disse bem, porque o problema não é o homem, o problema é você que tem uma sede inesgotável. Só que para a tua sede inesgotável tem uma fonte. Além da fonte, essa mulher vai trocar. Essa mulher vai o quê, gente? Trocar. Mais alta, essa mulher vai o quê? Ela vai sair da conversa. Por quê? Porque quem é confrontado não quer continuar na mesma conversa. Ela não quer continuar. Aí ela vai dizer, nossos pais adoravam aqui e disseram pra gente que o lugar de adorar é nesse lugar. Vocês judeus dizem que é no monte, que é lá em Jerusalém. Mas qual é o lugar da adoração? A pergunta dela é uma mudança de conversa. Ela não quer entrar na história de vida dela, mas ela quer saber do lugar da adoração. Ela muda a conversa para dizer qual é o lugar de adorar, qual é o ambiente da adoração. Porque quem vive uma vida dissoluta, quem vive essa vida que ela está vivendo, ela quer alguma coisa
para viver por dentro, preenchendo o espaço e as lacunas da alma dela. Então ela vai perguntar: qual é o lugar de adoração? É aqui ou lá? Geograficamente, o nosso problema é aqui ou lá? Qual é a nossa tradição? A tradição é: vocês judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Nós construímos um lugar de adoração. Qual é o lugar para adorar? Jesus olha para ela e diz: a hora vem. É futuro. Nem neste monte. Por esse aleluia eu vou repetir: nem neste monte. Que não é a geografia que faz um adorador. Eu vou repetir: não é a geografia que faz um adorador. Não é a geografia que faz um adorador. Não é o ambiente que faz um adorador. Não é o lugar que faz um adorador. Não é o lugar que eu piso que faz um adorador eu me tornar. Não é o ambiente. É eu que preciso mudar para me tornar o adorador que eu preciso ser. Quem eu preciso ser. Não é o lugar, não é o ambiente, é quem você é. Eu quero mudar quem você é. Eu quero mudar quem você pensa que você é. Eu quero mudar a vida que você vive, para você entender que não é o ambiente que você vive, é a vida que você vive. Olha para mim. Essa mulher vai receber essa palavra, mas Jesus vai explicar para ela. Porque todo confrontador que não quer mudança precisa de respostas. Olha para mim, a revolta não é com Deus, é daquilo que ela vive. E tem gente culpando a Deus pela vida que escolhe, por pessoas que colocam do lado. O problema são seus relacionamentos que você coloca do seu lado. Quem te influencia te leva para atalhos, e Deus está chamando alguém para entrar no caminho. Eu vou repetir isso aqui. Quem não anda no atalho está vivendo uma vida mentirosa. Quem vive no atalho vive uma vida mentirosa. Mas quem anda no caminho da adoração vive uma vida de verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, porque o caminho leva à verdade, e a verdade leva. Gente. Então quem não está no caminho vive um atalho, e todo atalho tem morte e mentira. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu sou o caminho. Quem me conhece, conhece o caminho que eu sou. Levante a mão, por favor, isso aqui é sério. Quem já entrou no caminho, não volta para a vida de mentira que alguém vive. Deus está falando com alguém que entrou dentro desse culto, está dizendo: eu te quero perto para viver uma vida de verdade. As máscaras caem quando eu entendo que é a minha revolta que tem falado mais alto. Não é a culpa de Deus daquilo que eu escolhi, não é a geografia daquilo que eu vivo, é quem eu sou no lugar que eu estou, é quem eu estou acreditando. É a tradição que eu tenho levado. E toda a tradição, ela remete a uma vida vazia. E não adianta viver uma tradição se eu tenho uma vida vazia. Aí Jesus quer preencher ela. E a mensagem é de salvação. Versículo de número 23. Mas a hora vem, pretérito do futuro. Hora é tempo, sim ou não? Sim, tempo. Então Jesus olha para a samaritana e diz: o tempo está próximo. Por esse glória a Deus eu vou repetir. A irmã pegou ali. O tempo não está aqui só. O tempo está lá no futuro. Porque Jesus não estava vendo só uma samaritana que precisava de uma mudança. Jesus estava vendo Felipe Camarão 2 aqui. E estava dizendo: a minha igreja lá, ela vai ter verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade.
Porque não é o tempo que faz um adorador, é o tempo que o adorador insiste em viver uma vida de comunhão com Deus. E Jesus está dizendo: eu tenho um futuro de adoração. Mas a hora vem, vírgula, e agora já é, porque o encontro faz com que o presente que eu vivo mude e transforme a minha vida. Se o problema era adoração, Jesus estava dizendo para ela: Hernandes, esse lugar aqui se tornou um encontro de adoração. Por quê? Porque depois que você disse quem era, eu quero mostrar para você quem você precisa ser. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Depois que você falou quem você é e o que você precisa, você não precisa de um marido, você precisa de um relacionamento saudável. E antes de eu te dar alguém para caminhar com você, eu preciso ser primeiro no teu coração. Alerecia que Jesus está aqui, gente. Jesus está dentro desse culto. E Jesus está dizendo para a vida de alguém: não adianta você procurar em alguém aquilo que eu completo em você. Você está procurando preencher o vazio daquilo que sou eu. Levante as duas mãos ao céu. Vá. Só a presença dele preenche. Só a graça de Deus preenche. Só a bondade de Deus preenche. Só a presença dele. Preenche. Eu preciso mostrar que você precisa ser, em que os verdadeiros adorar. Então, peraí, pensa comigo. Se tem verdadeiro é porque tem falso. E o falso adorador, ele encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, versículo 8. Jesus falando para os fariseus e expressando, chamando eles de hipócritas, versículo 7. Hipócritas é alguém que fala aquilo que não vive. Eu me torno hipócrita quando eu não vivo aquilo que eu prego, quando eu não vivo aquilo que eu canto. Então isso é de alguém que vive uma vida hipócrita. Aí Jesus diz, versículo de número 8: este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração. Esses falsos adoradores têm postura nas praças. Capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. Jesus disse: quando fores orar, não façam como os hipócritas, os fariseus, que oram nas ruas e nas praças, mostrando e querendo status. Porque o falso adorador não se esconde. O falso adorador, ele quer aparecer. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto. Porque adorador não precisa de status para orar. Adorador não precisa postar no Facebook que está orando. Alergiosia. Adorador não precisa de elogio para receber e para continuar fazendo o que precisa fazer. Ele não precisa de tapinha nas costas. Tem adorador aqui. Cadê você? Vai. Alergiosia. Fala com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Que adianta ter todo o conhecimento se eu não dobro-me diante daquele que me dá o conhecimento? Agora entenda, se tem um verdadeiro, tem um, e o verdadeiro adorador, meu pastor, ele sempre vai reconhecer sua necessidade. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 9. Você vai ver uma parábola que Jesus vai contar, do publicano e do fariseu. Ambos estão de pé, porque o que importa não é a posição no lugar da adoração. Eu vou falar mais uma vez isso aqui, olha para mim. O que importa não é a posição no lugar da adoração, é meu coração no lugar que eu adoro.
Então entenda, o fariseu e o publicano, os dois estão em pé, no capítulo 18 e o versículo 9 do Evangelho de São Lucas. Ambos estão orando, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Essa é a oração do fariseu. Ele vai agradecer por aquilo que o orgulho está fazendo. E é complicado quando você agradece pelo orgulho que você tem. O orgulho faz com que eu agradeça, porque eu dou o dízimo de tudo, eu faço tanta coisa, eu mostro para todo mundo quem eu sou, fazendo o que eu faço. Mas o adorador se faz como esse publicano. Passa o versículo de número 12, coloca o versículo. Isso, versículo 13. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito. Eu não era para estar aqui, mas estou aqui. A oração me transforma por dentro. Ele vai dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Eu não mereço nada, mas vim aqui para receber misericórdia. Levante a mão, por favor. O coronavírus não matou tua vida. A sepultura se abriu, mas Deus fechou. E tem alguém que adora a Deus por isso. A misericórdia dele te sustenta. Eu não preciso ter muito para ser quem eu preciso ser, só preciso me tornar. Aí deixa eu correr contra o tempo. Verdadeiros adoradores. Adoração aqui vem de proskuneo, no grego. Proskuneo, pros é para, kuneo é ajoelhar-se, beijar. Jesus está falando de reverência antes de Jesus falar de culto, porque para Jesus o que importa é a reverência que você tem no lugar da adoração, do que é o culto que você precisa fazer. Antes do culto eu tenho que ter reverência. É por isso que Salomão disse: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, inclina-te mais para ouvir do que oferecer sacrifício. Então a preocupação de Salomão é dizendo isso aqui: antes de vir entrar, você guarda teu pé. Como é guardar o pé? É preservar, antes de entrar na presença dele, algumas coisas. O que? Quando você for fazer algum voto, por favor não faça se não for cumprir, porque para ele o que mais importa é fidelidade do que os teus votos. Por essa verdade, eu gostei dessa verdade de Deus. Mais importante do que eu fazer os meus votos é o que? Eu ser fiel nos votos que eu preciso pagar. Adorador entende isso. Não adianta eu fazer um voto se eu não estou disposto a cumprir o voto que eu faço. Então entenda, esse verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em... Então Jesus não está falando que adora a Deus, adora ao Pai. Diga Pai, mais alto diga Pai. Adoração me leva a um novo relacionamento, porque aquela mulher tinha uma dificuldade no lugar da adoração, mas Jesus estava dizendo para ela: quando você entende o que é adoração, isso não é de um servo para um Deus, a adoração é de um filho para um pai. Fala para alguém que está perto de você, diga aí: você é filho? Pergunta a ele: você é filho? Aí pergunta a ele: você conhece teu pai? Porque a adoração é mais pelo que eu conheço do que aquilo que eu desconheço. É meu pai, ele é meu pai. Oh, gente, a adoração me torna filho. O lugar da adoração me torna um filho. Eu não era ninguém, mas ele me trouxe como filho. Porque a adoração não te melhora, ela te transforma e te faz ser filho. A adoração muda você para um simples servo. Filho, dá para você falar para alguém: você é filho. Fala para ele, fala para ela: você é filho. Ninguém te tira dessa posição. Enquanto você adora, você é filho. Fica de pé com a permissão do nosso pastor. Adorarão ao Pai, viu?
em espírito. Jesus está falando de algo interessante aqui. Espírito tem mais a ver do que ela vive no seu interior do que no exterior. Jesus estava dizendo para ela: antes de você se tornar alguém que adora, você precisa se conhecer por dentro. E a mudança começa quando eu vivo algumas coisas em espírito. A mudança não começa por fora, começa por dentro. Deus trouxe alguém para falar isso aqui. Para ser adorador, eu preciso entender, nesse encerramento de campanha, que eu preciso mudar quem eu sou por dentro. Em espírito, as minhas emoções estão diante dele, a minha dificuldade está diante dele, a pessoa que eu sou está diante dele. Se é tão complicada, mas Deus está dizendo, está diante de mim, tudo aquilo que você é. Agora eu preciso saber de você, quem você quer se tornar. Quem é que você precisa se tornar? Quem? Feche seus olhos, por favor, que isso aqui já... Você vai falar com Deus essa noite. É um encerramento de campanha. E Deus trouxe você aqui para falar algumas coisas. Coisas que te confrontam. Porque não adianta viver uma falsa adoração. As máscaras estão caindo. A verdade essa noite está aparecendo. Vai doer, mas vai curar isso aqui. Meu pastor, Deus está tratando vidas aqui essa noite. Murilo, Deus está tratando vidas aqui essa noite. E Deus trouxe alguém para dizer: eu te quero no lugar da adoração. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso mudar quem você é por dentro. A adoração transforma. A adoração muda quem somos. A adoração transforma quem eu sou para aquilo que eu preciso ser. A samaritana era uma mulher conhecida pela cidade, daquilo que ela fazia. Ela abandona o cântaro cheio, mas volta com a vida preenchida. Quando ela se encontra com o povo da cidade, ela fala: eu conheci o Cristo. Levante as suas mãos, levante. Levante a sua voz em adoração, vá. Se você tem alguma coisa bonita para o céu ouvir, vai mais alto, vai. O Espírito de Deus está renovando vidas aqui essa noite. Kenotria Sergio Doroborgis Teloplas Kemontria Saioverio. Vai, faça o barulho que o inferno não gosta, vai. Adorador não precisa de meios para adorar. Você não tem dinheiro no bolso, mas tem presença. Você não tem o carro dos sonhos, mas tem a presença. Vai. Mais alto, vai. Gente, eu estou ouvindo línguas estranhas daqui, gente. Eu estou ouvindo um povo adorando aqui. Renova Deus, em nome de Jesus. Seja renovado pelo céu essa noite. Transformação, cura, renovação, restauração. Eu vou fazer uma última oração, meu pastor. Estou terminando. Eu quero fazer uma oração. E essa oração é de urgência. Essa oração aqui, Deus ministra no meu coração para fazer essa oração por vidas que entraram aqui e está dizendo: eu quero mais da presença do Senhor, eu quero viver mais algo profundo. Porque tem gente, meu pastor, que não está satisfeito com as experiências de alguém. Tem gente que vive pelas experiências de alguém, mas tem alguém que entrou aqui que está dizendo: eu quero ter experiência mais profunda com Deus. Vem aqui à frente, vem cá. Estou te esperando aqui, vem. Eu quero orar por você. Você que está dizendo: eu quero mais força, e eu quero buscar a presença de Deus. Vem embora, vem.
Isso. Oh Espírito Santo de Deus. Adorar o que sei. Adorador é tudo que eu está trazendo sou. Renovação essa noite. Adorador. Olha para mim, irmã de vermelho. Olha para mim. Não é mais um culto, é um encontro. Deus está consolando o teu coração essa noite. Eu vou repetir para a senhora entender. Deus está consolando o teu coração essa noite. E a presença que te abraça hoje é uma presença do Deus que te chama de filho e diz: eu sou teu pai. Elergiosia. Quando o cântico não dá mais para cantar, quando a voz falta por causa do choro, Deus está dizendo: eu entendo o teu triste coração e entendo a dor da tua alma. Só que eu sou Deus que te encontro aqui para dizer: eu entro com renovação. Deus, ai, como em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, estenda a mão pra cá, vá. Estenda a mão pra cá. Deus está renovando vidas aqui. Receba de Deus renovação. Hoje não será mais um culto. Este culto vai dar continuidade na tua casa. Sim, Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar a tua boca dentro da tua casa. E através de ti Deus vai salvar, curar, renovar. Isso. Vai, diga, adorar. Adore a Ele, vai. Isso. Nada. Não tem condição que peça. Não tem meio que peça. Não tem geografia